O ministro do STF, Alexandre de Moraes, divulgou a quinta nota em menos de 2 meses e meio para negar suspeitas de relação com o banqueiro Daniel Vorcaro, mas ainda há várias perguntas sem resposta. O assunto é destaque na coluna do nosso analista Renier Bragon, lá no sbtnews.com.br. Vamos colocar aqui na tela. Alexandre de Moraes, gente, afirmou que uma análise técnica indicou que as mensagens enviadas por Vorcaro no dia da prisão do banqueiro, em novembro, que teriam sido enviadas a Alexandre de Moraes, não correspondem aos contatos dele. O ministro, no entanto, não detalhou quem fez a análise, quem fez essa análise, não disse. Como teve acesso aos dados, também não deu mais detalhes. A gente lembra que uma reportagem do jornal o Globo traz a informação de que o Vorcaro teria enviado mensagens a Moraes momentos antes da prisão, em novembro. A crise ganhou força depois da revelação de um contrato de 129 milhões de reais entre Banco Master e o escritório da mulher do ministro, Viviane Barsi de Moraes. O caso também envolve suspeitas de pressão sobre o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e encontros com pessoas ligadas ao banco, todos negados por Moraes. Tem esse conteúdo completo lá no sbtnews.com.br. Dá para você acessar essa reportagem também através do QR Code que está aparecendo aí na tela, com todas as informações no nosso site. Volto com o nosso César Feitosa. O César, o ministro está soltando muitas notas, mas poucas explicações, né? Quem fez essa análise? Como que essa análise foi feita? A gente tem as revelações do jornal o Globo, que mostram mensagens no dia da prisão, com as respostas do ministro colocadas daquela forma de única visualização, que não ficam salvas no celular, né? Normalmente usado como uma estratégia para não reter as informações ali nesse celular. Quer dizer, falta um nível de detalhamento que seria extremamente relevante no momento que a sociedade está cobrando por respostas, né, dessa comunicação muito suspeita entre o ministro e o banqueiro, uma vez que há todo o contexto da esposa, do escritório, que tinha a conta do Banco Master também. E, Roberta, essa explicação dada nessa quinta nota do ministro Alexandre de Moraes, ela não foi suficiente nem para esclarecer, para tirar as dúvidas dos seus próprios colegas do Supremo Tribunal Federal. Conversando ontem à noite com 2 dos integrantes do Supremo, o que eles disseram é que eles sabiam, assim como jornalistas que conversam mais com o ministro Alexandre de Moraes sabem, que o ministro tem o costume, desde o ano passado, de enviar mensagens utilizando desse expediente. Escreve no bloco de notas, tira um print e envia como uma imagem de visualização única para os seus interlocutores quando os assuntos são mais sensíveis, quando ele não quer que aqueles assuntos acabem vazando, sejam de difícil reprodução para outras pessoas, para terceiros. E por isso, quando se viu ali que esse era um método utilizado nas conversas com o Daniel Vorcaro, já se viu que havia uma credibilidade nessa informação publicada pelo jornal O Globo. E esses prints aqui, nós no SBT News também tivemos acesso junto nesse material que foi enviado pela Polícia Federal, a CPMI do INSS. Portanto, essa explicação do ministro Alexandre de Moraes de que essas mensagens não foram enviadas para ele, tinham sido enviadas para uma outra pessoa, que é fácil saber disso ao analisar o documento que a CPMI do INSS teve acesso, porque uma pasta que estaria com esses prints, ela estaria associada a um outro contato, sendo que, na verdade, a gente teve acesso a esse material. As pastas, elas são completamente aleatórias, assim, são centenas de pastas, cada uma com apenas 1 ou 2 arquivos. O que uma fonte da PF estava me explicando é que esse formato um pouco aleatório de organização dessas pastas não tem nada a ver com o destinatário de determinada mensagem. Ela é, na verdade, uma técnica utilizada para indexar esse material e permitir uma visualização, aí sim, em um layout que você conseguiria ver o que foi enviado para quem, etc. Mas o problema, nesse caso, é que os prints que foram feitos nesse bloco de notas por Daniel Vorcaro e depois enviados a Moraes, o que tem no material da CPMI do INSS é só a captura da tela. É como uma imagem na sua galeria do seu celular, não o envio dessa imagem para algum contato.
O que o jornal O Globo explicou ontem é que a Malu Gaspar ela não teve acesso a essas informações por meio de informações da CPMI e do INSS. Na verdade, o que se tem é um laudo, uma perícia feita pela Polícia Federal sobre a conversa entre Daniel Vorcaro e Alexandre de Moraes e a extração dentro dessa conversa dessas mensagens que foram enviadas por meio de prints de blocos de notas, o que traz muito mais credibilidade para as informações do que se fosse um cruzamento realizado pelo próprio jornalista. Então, a nota, na verdade não essa nota, as 5 notas enviadas pelo ministro Alexandre de Moraes nesses últimos meses para tentar explicar sobre qual era a sua relação com o Daniel Vorcaro, elas não foram suficientes para trazer nenhum esclarecimento mais efetivo sobre esse caso e até mesmo ministros do Supremo Tribunal Federal estão vendo com um olho meio torto para essas explicações, achando que elas são insuficientes.